Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, amém? Que saudades que eu estava de vocês. Acho que vocês também estavam com saudades de mim. Assim espero, assim espero. Como é bom sair de férias, e sempre digo que melhor ainda voltar de férias. Mas nunca na minha vida eu imaginei que eu voltaria de férias tão cansado como eu estou agora. Nossa, se eu pudesse escolher um presente, eu falaria: eu quero 8 horas de sono ininterruptas. Que bênção! Vou pedir para o Felipe pôr aí na tela. Você que ainda não viu, esse é o Daniel. Está um pouco apagada a imagem. Nasceu no dia 8 de julho. Essa foto é dessa semana. Já está crescidinho, já está lindo, maravilhoso, nosso príncipe. E nós louvamos muito a Deus pela bênção do nosso filho. A Lu está super bem, se recuperando maravilhosamente. O Daniel grudado com ela, mamando o tempo inteiro, graças a Deus. Temos muita alegria, estamos vivendo uma lua de mel lá em casa. Então estamos muito felizes, agradecemos a todos os irmãos pelas mensagens de carinho, pelas felicitações. É muito bom sentir o amor e o cuidado dos irmãos. E voltando agora as atividades, Deus nos deu o privilégio de compartilhar nesta manhã a palavra. Estamos na série Um Só Coração no Cuidado, e hoje o nosso tema é cuidado com a espiritualidade. Cuidado com a espiritualidade. Para isso eu te convido para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 19. Nós cantamos este salmo no início do culto. Se você talvez prestou atenção, podia ter pensado: mas se nós iríamos cantar o hino altamente os céus proclamam, por que não lemos o Salmo 19? É porque vamos ler agora na pregação. Um dos salmos mais lindos, mais belos de todo o saltério. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 19: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se ademoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Palavra do Senhor. Amém? Nós estamos caminhando nesta série Um Só Coração no Cuidado, falando sobre o cuidado do ser humano como um todo. No domingo passado, os irmãos puderam acompanhar a pregação da manhã falando sobre o cuidado com o corpo, e à noite o cuidado com a mente. E hoje, dando continuidade a essa sequência, nós vamos falar da terceira dimensão do ser humano, que é a espiritualidade. E à noite o pastor Jonathan vai finalizar esta minissérie de mensagens falando do cuidado com a vida, mostrando o quanto corpo, mente, emoções, intelecto e a espiritualidade
caminham juntas e nós não podemos separar uma coisa da outra. Uma influencia a outra. A saúde física influencia na emocional e na espiritual. A saúde espiritual influencia na emocional e na física, e a saúde emocional influencia na física e na espiritual. E o que nós podemos falar sobre cuidado com a espiritualidade? Por que é necessário nós termos cuidado com a espiritualidade? Um livro que eu li recentemente, chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável, um livro simplesmente brilhante que eu indico muito para você ler, do autor chamado Peter Scazzero. Ele levanta algumas questões que nos fazem refletir muito seriamente. Ele diz: por que uma vida toda de espiritualidade na igreja, cercada pela verdade de Jesus, não transformou profundamente nossa vida interior, nosso casamento e nossa família? Porque muitos de nós, vivendo anos na igreja, cercados da verdade do Evangelho de Jesus, ainda não tivemos nossa vida transformada. Outra pergunta: por que tantos de nós vivemos uma vida com espaços interiores aparentemente intocados pelo poder e pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo? Parece que tem áreas da nossa vida que ainda Jesus não transformou. E isso pode durar muitos e muitos anos na nossa caminhada cristã. E por que isso acontece? A resposta que ele dá é que às vezes a nossa espiritualidade não é emocionalmente saudável. E o autor levanta algumas características de uma espiritualidade emocionalmente doentia. Se isso é novidade para você, peço que você se atente a essas características que ele levanta. Porque nós não significa simplesmente ter uma vida espiritual ou não ter uma vida espiritual, mas sim se a nossa vida espiritual é saudável ou é doentia. Se atente a esses pontos que ele levanta. Quais são as características de uma espiritualidade emocionalmente doentia? Usar Deus para fugir de Deus é uma dessas características. Ignorar as emoções de raiva, tristeza e medo. Afinal, isso não pode me dominar, isso não pode me tocar. Se eu sinto raiva, tristeza e medo, eu ignoro essas emoções. Morrer para as coisas erradas. Jesus disse que aquele que quiser segui-lo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e o siga. Só que às vezes nós morremos para coisas erradas, que Jesus não mandou nós morrermos para ele. Que mais? Negar o impacto do passado sobre o presente. Nós temos um histórico. E o histórico da nossa casa, de onde viemos, muitas vezes o casamento dos nossos pais está dentro do nosso quarto com o nosso cônjuge hoje, fazendo toda a diferença, nos causando conflitos que nem sempre nós enxergamos. Negar esse impacto do nosso passado sobre o presente é uma característica dessa espiritualidade emocionalmente doentia. Dividir nossa vida entre os compartimentos secular e sagrado. Isso é santo, isso é secular. Há uma dualidade na minha vida e há uma separação. Fazer para Deus em vez de estar com Deus. A síndrome de Marta, né? Fazer para Jesus em vez de ser como Maria, em vez de estar com Jesus. Uma das formas mais sutis que o inimigo usa para que nós não estejamos perto de Deus é querer trabalhar para Deus. Trabalhar para Deus em vez de estar com Deus é uma armadilha na nossa vida espiritual. Que mais? Espiritualizar o conflito. Temos desentendimentos, brigamos com pessoas. E nós espiritualizamos. O diabo estava tentando aquela pessoa. Isso é obra do inimigo. Em vez de querer entender, refletir, ter humildade, pedir perdão, ter palavras assertivas, palavras dóceis, eu espiritualizo. Isso aí é tentação, isso aí é o diabo. Encobrir a fragilidade, a fraqueza e o fracasso. O crente tem que ser forte, o evangelho é para os fortes. Então eu não posso demonstrar fragilidade, eu não posso demonstrar fraqueza e muito menos expor os meus fracassos. Uma enorme característica de uma espiritualidade doentia. Viver sem limites e, por último, julgar a jornada espiritual de outras pessoas.
Quando nós começamos a apontar muito o dedo, começamos a dizer quem é espiritual e quem não é espiritual, isso é um grande sintoma de que a nossa espiritualidade está emocionalmente doentia. E qual é o antídoto? Como nos livrar, como nos curar dessa espiritualidade emocionalmente doentia? Esse autor traz um antídoto que não é novidade, que na verdade todos os autores, os grandes autores que falam sobre espiritualidade trazem esse mesmo assunto, chamado de a espiritualidade contemplativa. A espiritualidade contemplativa é a solução, é o remédio para uma espiritualidade doentia. Um outro autor, aí é um clássico já, muito famoso, chamado Richard Foster, escreveu um livro, Celebração da Disciplina. E esse livro eu indico ainda mais que o primeiro. Esse livro você precisa ler esse livro. Fala sobre as 12 disciplinas espirituais. Aí ele levantou e definiu 12 disciplinas espirituais. E como essas disciplinas espirituais impactam a nossa vida. E a gente pode resumir todas essas 12 disciplinas nessa expressão espiritualidade contemplativa, ou até mesmo espiritualidade meditativa. Depende, cada autor vai dar a sua nomenclatura. E o que é isso? Olha a diferença. Quando a gente fala em meditação, espiritualidade meditativa, já vem um certo preconceito, uma estranheza à nossa mente. Já pensamos nas religiões orientais. E olha o que o autor, logo no início do livro, Richard Foster, diz: a meditação oriental é uma tentativa de esvaziar a mente. A meditação cristã é um esvaziar a mente para enchê-la de Deus. Porque nós vivemos num mundo de correria e cheio de barulho. Então a espiritualidade contemplativa tem a intenção de nós esvaziarmos a nossa mente, tirar o barulho, tirar todos os ruídos do nosso dia a dia e encher a nossa mente de Deus. A contemplação dos santos é inspirada pelo amor do contemplado, isto é, Deus. A espiritualidade contemplativa é movida pelo nosso amor a Deus. Por eu amar a Deus, eu preciso estar em conexão com Ele, eu preciso contemplá-lo. O ser humano contempla coisas bonitas, gostamos de contemplar a natureza bonita, uma obra de arte bonita, uma música bonita, um coral bonito, uma pessoa bonita. Nós contemplamos aquilo que gostamos, contemplamos aquilo que amamos. Se nós amamos a Deus, nós queremos contemplá-lo. E por último, a oração contemplativa é um modo de vida, é um estilo de vida. É viver na prática o que Paulo diz: orai sem cessar. Como orar sem cessar? Oração não é algo que eu me retiro, oro um tempo, depois termino e acabou a oração. Como orar sem cessar? A oração contemplativa é uma vida em constante oração. E quando nós vamos para as Escrituras e procuramos a respeito de espiritualidade contemplativa, nós encontramos simplesmente em toda parte da Escritura. E eu escolhi este Salmo 19 para falar sobre essa espiritualidade contemplativa, por ser um salmo lindo, conhecido e que une algumas coisas que na nossa mente nem sempre estão unidas. Eu convido você para olhar para este salmo e aprender o que o salmista está nos ensinando sobre a espiritualidade contemplativa. O que nós podemos aprender com esse salmo para ter uma vida espiritualmente saudável. Em primeiro lugar, nós aprendemos que para ter uma vida espiritualmente saudável, nós precisamos contemplar a criação. A contemplação da criação faz parte de uma vida que busca a Deus. Olha o que o Foster diz sobre a contemplação da criação. Deus que criou os céus e a terra usa a criação para mostrar-nos algo de sua glória e dar-nos algo de sua vida. Nós lemos aqui no Salmo: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Essa palavra glória, palavra no hebraico chamada de kavod, ela significa literalmente peso. Peso. A glória de Deus é literalmente, ao pé da letra, o peso de Deus. Faz tempo que eu não ouço, mas essa expressão
é ligeiramente conhecida quando nós falamos, aquele professor é um professor de peso, aquele médico é um médico de peso. Não estamos falando da aparência física da pessoa, mas estamos dizendo da capacidade dela em exercer certa habilidade. A glória de Deus é o peso, no sentido de que são todos os atributos de Deus somados. Tudo que Deus é em si mesmo. E ao nome de todos esses atributos, sua bondade, sua fidelidade, seu amor, onipotência, onipresença, onisciência, nós somamos tudo isso, colocamos num pacote e falamos, esse peso todo, eu vou dar um nome, esse peso todo se chama glória. Isso é a glória de Deus. E a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus, ou seja, a criação nos mostra características desse Deus. Contemplar a criação, parar para olhar a criação, nos mostra quem esse Deus é. Jesus nos mandou fazer isso lá no Sermão do Monte, capítulo 6, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6 é um capítulo inteiro sobre espiritualidade. Jesus começa dizendo, narrado por Mateus, que Jesus fala sobre a doação, sobre a oração, sobre o jejum, sobre a simplicidade da vida e sobre não andar ansioso. Tudo isso tem a ver com espiritualidade, porque Jesus diz o seguinte, vocês não devem andar ansiosos pelo que vocês precisam comer ou beber. Aí ele diz o seguinte, observem os pássaros. Eles não se preocupam em plantar e colher, no entanto Deus dá a eles o alimento todos os dias. Vocês não são mais importantes do que os pássaros? Observem os lírios do campo. Jesus falou no imperativo. Observem. Se eu não olhar os pássaros, se eu não olhar os lírios, eu não vou entender o cuidado de Deus. Mas mais coisas que nós vemos no Salmo 1, que nós lemos no início do culto. Aquele que guarda a lei do Senhor e medita na lei de dia e de noite é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Se eu nunca olhei uma árvore plantada junto ao ribeiro, eu não vou entender essa comparação do salmista. Lá nos Salmos de Romagem, os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não podem ser abalados, mas firmes para sempre. Se eu nunca olhei para um monte Sião, eu vou entender essa proteção de Deus. A criação e a contemplação da criação é a forma mais antiga de Deus se comunicar conosco, porque a criação existe muito antes de nós termos a palavra em mãos, e a criação já estava mostrando e dizendo quem Deus é. Olha só o que o Foster ainda comenta sobre a contemplação da criação. O mais simples e mais antigo meio pelo qual Deus se manifesta é através da terra e do mar, das aves do céu e das pequenas criaturas que vivem na terra. Desde que façamos silêncio para ouvir, façamos silêncios para ouvir, não deveríamos negligenciar este recurso da graça de Deus. A criação proclama a glória de Deus. Será que nós estamos percebendo a glória de Deus em toda a criação? A contemplação da criação faz parte da espiritualidade contemplativa. Nós vivemos num ambiente urbano, a vida está super corrida, às vezes nós passamos o dia inteiro diante de uma sala, sentado diante de um computador, no trânsito, e não temos nenhum tempo para ver uma árvore, para ver um córrego, para olhar para o céu, mas Deus nos convida a desacelerar a nossa vida e contemplar a criação. Em segundo lugar, um outro ponto que nós vemos aqui no Salmo, da espiritualidade contemplativa, é a contemplação da solitude. A contemplação da solitude. Eu queria abordar dois aspectos da solitude. Solitude, em primeiro lugar, como silêncio. E olha o que diz o Salmo: não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a tua voz. Como é possível ouvir a voz de algo que não produz nenhum som? Ora, mas Deus não é exatamente assim conosco? Sem nenhum som audível, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus? A solitude, a disciplina do silêncio, é um calar a alma
e um calar da mente, do eu interior, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Nós temos muito barulho no nosso dia a dia, nós temos muito ruído, não somente barulho audível, mas barulho de imagem, celular, televisão, rede social. Nós andamos pela cidade, a cidade está repleta de cartazes, propagandas, poluição visual, poluição sonora. A solitude nos mostra que esse tempo de silêncio é necessário para nós ouvirmos a voz de Deus. Muitas vezes nós gastamos tempo no nosso quarto de oração e oramos e falamos amém e saímos. Eu imagino Deus se perguntando: você falou bastante coisa, mas agora que era para eu falar, você ouvir, você não ficou em silêncio, já saiu e voltou a fazer as suas atividades. E ainda tem uma perspectiva sobre o silêncio. O Foster levanta no seu livro: sobre a disciplina do silêncio e da solitude, aprendemos quando falar e quando refrear-nos de falar. Tiago já nos mostra na sua carta que a língua, apesar de ser um órgão pequeno, é muito difícil de ser domado. E grandes problemas traz a língua quando nós não a controlamos. Meu avô, seu Neiro, dizia para mim sempre uma frase. Eu era bem tagarela quando era criança, ainda sou, mas acho que eu era pior ainda. Ele, quando ficava cheio de tanto ouvir eu falar, perdia a paciência, ele virava para mim e falava assim: rapaz, você fala muito. Quem muito fala, muito erra. Se você fala pouco, você tem menos chance de errar. Eu guardei aquilo. Não sei se eu aprendi, mas eu guardei aquilo. Isso está na Bíblia. O livro de Provérbios diz que até o tolo, quando está de boca fechada, se passa por sábio. A disciplina da solitude nos educa a falar coisas certas na hora certa. Quantas vezes eu e você, falando em barulho, quantas vezes eu e você nos colocamos em maus lençóis por uma palavra que falamos em hora errada, um comentário maldito. A disciplina da solitude nos ensina a ficar em silêncio quando precisamos ficar em silêncio. Mas não é só o silêncio, a solitude também tem essa característica do estar sozinho. E a solitude não é a solidão, o pastor Jonathan falou isso na sua pregação. A solidão é estar cheio das pessoas, com muitas pessoas, e se sentir sozinho. A solitude é estar sozinho e estar pleno da presença de alguém. Jesus chama-nos da solidão para a solitude. Jesus não quer uma vida de solidão para nós. Jesus quer uma vida de solitude. Solidão é o vazio interior. Solitude é realização interior. Nós vemos aqui no salmista, falando do sol, que o sol principia numa extremidade dos céus e até outra vai o seu percurso e nada pode se esconder do seu calor. Lembre que o salmista está dizendo que a criação reflete a glória do Criador. E ele diz que o sol vai de um lado ao outro e ninguém foge do seu calor. Por quê? Porque a presença de Deus é como esse sol, que ninguém foge da presença dele. Se o Espírito Santo habita no meu e no seu coração, um tempo de solitude é importante porque nós de fato nunca estaremos sós. Nós vamos nos despir da companhia das pessoas para estar sozinhos da companhia daquele que nunca nos deixa. Quando você quer ter um tempo especial com a sua esposa ou com seu marido, você não faz questão de preparar um ambiente para vocês ficarem a sós? A intimidade não é completa quando vocês estão a sós. Eu só posso ter intimidade completa com o meu Deus quando eu estou a sós com Ele. A solitude é o ficar em silêncio, é o me deslocar do barulho, do ruído, da multidão e ficar sozinho com Deus para me conectar com esse Deus. Jesus fez isso o tempo inteiro, amados. Jesus, antes de começar esse ministério, antes de ser tentado pelo diabo, passou 40 dias e 40 noites no deserto. Não sei se você sabe, mas não tem shopping no deserto. Jesus ficou sozinho no deserto, em jejum e solitude. Jesus dava umas escapadas dos seus discípulos. Subia para o monte e ninguém sabia onde ele estava. Estava sozinho em oração. Nós precisamos dessas escapadinhas.
Nós precisamos desse tempo. E se você puder somar esse tempo de solitude, indo a um parque, indo a uma praça, indo a um lugar que você vai ter contato com a natureza, você juntou o útil ao agradável, a solitude e a contemplação da natureza para entrar em contato, para ficar próximo desse Deus que nos criou. A contemplação da criação, a solitude, e aí o salmista parece que muda da água para o vinho. Ele diz sobre a contemplação da palavra. Falou da criação até o versículo 6, entrou no verso 7, diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E aqui a poesia hebraica, ela é muito bonita, ela diz várias vezes a mesma coisa. A poesia hebraica é marcada pelo paralelismo. A lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor é fiel. Testemunho e lei são sinônimos. Os preceitos, que também é sinônimo, do Senhor são retos. Mandamentos do Senhor, também é um sinônimo, é puro. Temor do Senhor, também colocado como sinônimo. O salmista nos mostra o quanto essa lei é maravilhosa. E lá no verso 10 ela diz o quê? São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. E eu quero rapidamente diferenciar 3 coisas que nós podemos fazer com a palavra. Nós podemos ler a palavra, nós podemos estudar a palavra e nós podemos meditar na palavra. Eu digo para você que ler a palavra não é uma disciplina espiritual. Ler, a gente lê jornal, a gente lê gibi, a gente lê livros de ficção, a gente lê mangá para os mais jovens. Mas a palavra, quando nós lemos a palavra, pouco proveito nós tiramos dela. As disciplinas espirituais diretamente ligadas com a palavra são o estudo da palavra e a meditação da palavra. A meditação da palavra, vou falar do estudo primeiro. O estudo da palavra é o dessecar da palavra. É nós procurarmos, pesquisarmos, entendermos mais as doutrinas e a revelação de Deus para cada um de nós. E é muito importante, porque Jesus admoesta algumas pessoas: vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Logo, o estudo da palavra nos livra de diversos erros acerca de quem Deus é e como Ele se revelou. Só que ao mesmo tempo que o estudo é dessecação da palavra, é o olhar minucioso, a meditação é o desfrutar da palavra. Os mandamentos do Senhor são mais doces do que o mel e destilar dos favos. Nós não estamos falando de estudo, nós estamos falando de meditação. Nós estamos falando de contemplação da palavra. É quando eu pego um versículo da palavra e eu fico com esse versículo no meu coração o dia inteiro. É quando eu pego, por exemplo, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E eu estou ansioso, eu estou com medo do futuro, das coisas do dia a dia, eu fico ruminando essa palavra no meu coração. Eu preciso lembrar que eu tenho um Senhor e esse Senhor é meu pastor e Ele promete que nada vai me faltar. E eu fico o dia inteiro pensando, refletindo nesse versículo, contemplando a palavra de Deus. Foster também diz assim: a meditação nas Escrituras torna-se o ponto central de referência pelo qual todas as demais meditações são mantidas em devida perspectiva. A palavra escrita torna-se uma palavra viva endereçada a nós. A palavra do Senhor escrita vivifica a nossa alma e se torna viva e real diante de nós quando nós meditamos na palavra. Eu podia dar N exemplos para vocês aqui, mas um exemplo comigo foi um dia que eu estava muito ansioso e eu estava muito preocupado com alguns eventos, estava me sentindo pesado, e eu parei um tempo, fechei a porta do meu quarto, deixei o celular longe, fiquei em silêncio, respirando, e pensei, quando Jesus diz lá em Mateus capítulo 11, dizendo: venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E eu fiquei 1 hora, mais ou menos, no meu quarto com esse versículo e pensando: Jesus, eu estou cansado. Jesus, eu estou sobrecarregado. Jesus, eu estou indo ao Senhor. Jesus, neste momento, eu estou respirando e soltando ar como um simbolismo de deixar aos teus ombros o meu fardo. E eu estou inspirando nesse momento como um simbolismo de receber o fardo suave e o jugo do Senhor. Meditar nas Escrituras cura a nossa alma.
Meditar nas Escrituras faz com que nós nos livremos dessas ansiedades do dia a dia, dessas preocupações do dia a dia. Este salmo uniu a contemplação da natureza, a solitude e a meditação da palavra, tudo numa coisa só. Por quê? Porque todas essas disciplinas espirituais se encontram. Jejum sem oração e sem Bíblia é dieta, não serve para muita coisa. Mas o jejum regado à palavra, a meditação da palavra e oração é uma disciplina espiritual. Solitude, ficar sozinho e não fazer nada, é só ficar sozinho. Mas ficar sozinho, com o coração voltado ao Senhor, em um espírito de oração, meditação, meditando na palavra, se torna uma disciplina espiritual. Elas todas se misturam, elas todas são uma coisa só, crescimento e meios de graça de Deus para todos nós. E eu encerro perguntando: como está a saúde da minha vida espiritual? Daquelas características de uma espiritualidade emocionalmente doentia, será que uma ou mais de uma eu pude perceber claramente na minha vida? O quanto a espiritualidade contemplativa faz parte do meu dia a dia? Ah, Lucas, mas a minha vida é tão corrida. E qual vida não é corrida, amados? Qual vida não é corrida? Mas eu aprendi desde cedo e tenho para mim como uma verdade absoluta que nós sempre temos tempo para aquilo que nós consideramos importante. Se eu entendo que me conectar com o meu Deus e ter uma vida espiritualmente saudável é importante, eu com certeza terei tempo para a espiritualidade contemplativa. Eu falo para você encerrando: desacelere para encontrar-se plenamente com Deus. Não deixe que o barulho, que a correria e as tarefas do dia a dia tirem o prazer de você se encontrar plenamente com esse Deus maravilhoso, cujos céus proclamam a glória. Amém? Que Jesus continue nos inspirando e nos ensinando. Nós vamos continuar louvando a Deus com o coral, dizendo que nós queremos estar sempre diante da cruz, aos pés de Jesus. Enquanto isso, eu convido o conselho da igreja a se dirigir para nos prepararmos para a mesa do Senhor.